Seja bem-vindo ao Jornal Regional. O Sindicato da Administração Pública admite um possível corte nos salários. Declarações que surgem depois do Bloco de Esquerda ter avançado que a Troika está a negociar com o Governo cortes na função pública. A coordenadora da Frente Comum dos Sindicatos da Administração Pública, Ana Avoila, confirma que cada vez mais se tem sugerido a hipótese de o Governo avançar com cortes de salários na função pública. A dirigente sindical recorda que não pode haver despedimentos na função pública, nem no setor privado, uma vez que é inconstitucional da forma que o querem fazer. Avisa ainda que as consequências serão gravíssimas e que vem agravar ainda mais a situação das famílias, porque a ideia que eles têm é de baixar pensões e salários com cortes permanentes, tornando assim esta situação desastrosa. Estas declarações surgem depois do antigo coordenador do Bloco de Esquerda, Francisco Louçã, ter avançado que a Troika está a negociar com o Governo a hipótese de voltar a cortar os salários da função pública. Louçã admite que todas estas medidas recessivas que estão a ser discutidas com a Troika, de cortar mais pensões, ou voltar a reduzir mais mês e meio ou um mês dos trabalhadores da função pública, tudo isso tem uma só consequência, que é aumentar ainda mais a recessão e levar a que sejam tomadas medidas de aumento de impostos para, no futuro, compensar a diminuição das receitas dos impostos provocadas pela recessão. E ficamos agora com a síntese das notícias regionais. O Presidente da Câmara do Porto admitiu que vai conseguir resolver com o Governo a questão da dívida estatal à empresa Sociedade de Reabilitação Urbana até à Assembleia Geral da Porto Vivo, que, ao que tudo indica, está marcada para o dia 20 de março. Rui Rio acredita que até lá vai conseguir liquidar os 2,4 milhões de euros que o Governo deve há 2 anos à Sociedade de Reabilitação Urbana. Para a Câmara do Porto, o país não se conforma com a criação de dificuldades a projetos desta natureza, sob pena de não continuar a afundar-se a economia e socialmente. No que se refere à questão da pessoa que deverá ser indicada pelo Governo a presidir a CERU, Rio diz que esse assunto deve ser feito em consenso. A Brigada Anti-Grafites da Câmara do Porto, em 4 meses, já limpou 18 ruas da cidade. O trabalho é quase infinito, mas a autarquia está convicta de que conseguiu eliminar uma grande parte dos locais mais atingidos. A Câmara do Porto só para este ano reservou 150 mil euros em equipamentos e materiais para o trabalho de remoção dos rabiscos. Para além dos 17 elementos a trabalhar em 3 turnos, o município conta ainda com a ajuda dos alunos da Universidade Lusófona, que voluntariamente estão a ajudar neste projeto. Segundo a adjunta do vereador do Ambiente, Joana Soares, o próximo passo é assinar um protocolo com a Federação Académica do Porto que permita não só concertar mais ações de rua, mas também sensibilizar os jovens para esta problemática. No dia 17 deste mês, os trabalhadores da Casa da Música vão atuar pela cidade do Porto com espetáculos surpresa. Vão também juntar-se com toda a população em frente ao edifício num culminar de várias iniciativas de promoção de defesa da Fundação. Esta iniciativa vai ter como lema "É uma casa portuguesa com certeza", que pretende vingar aspectos positivos e tornar óbvio o interesse estratégico que a Casa da Música, na sua dimensão atual, representa para a cidade e para o país, refere o membro da Comissão de Trabalhadores, João Ribeiro. Esta ação realiza-se pelo facto de o Governo impor cortes de 30% à Fundação da Casa da Música, o que já levou à admissão de todo o Conselho de Administração. O Conselho de Fundadores tem marcado uma reunião a 22 de março para definir os próximos tempos da Casa da Música. Hoje assinala-se o Dia Internacional da Mulher com homenagem às mulheres em todo o mundo. Este dia 8 de março assinala diversos factos históricos, como protestos na Primeira Guerra Mundial, feito por operárias para melhores condições de trabalho e de vida. No Porto, o Hospital de Santa Maria participou neste dia e oferece a todas as mulheres com mais de 18 anos consultas de avaliação das patologias como o cancro da mama e da tiroide, bem como ginecologia em prevenção do cancro do colo do útero, doenças que afetam o sexo feminino, com o objetivo de fazer uma avaliação médica a todas as mulheres, gratuitamente. O Festival calça, apesar das notícias que davam conta de que em 2013 não se iria realizar. A verdade é que se vai realizar, mas um pouco mais tarde. E comigo tenho Cândido Xavier, da organização, para nos falar deste festival e também desta situação
que quase inviabilizou o Festival Calce em 2013. Muito boa tarde, obrigado Carlos pela sua presença. Contra tudo e contra todos, a verdade é que o Festival Calce está este ano novamente patente em Gaia. Exatamente, portanto, fora do seu calendário habitual, portanto, normalmente desenrola-se entre janeiro e março, e este ano, pronto, pela conjectura, por toda a conjectura económica, esteve para nós realizarmos, portanto, conseguimos reunir então as condições necessárias, pronto, um bocadinho mais tarde, e vamos então começar amanhã, portanto, sábado, e vai-se prolongar até maio. O que é que se passou com o Festival Calce? Por que motivo estava em vias de não se realizar? Nós tínhamos, pronto, um festival destes engloba, obviamente, umas verbas para se poderem realizar, apesar de ser um teatro não profissional. O facto é que temos que ter alguns apoios. E esses apoios que estavam deliberados, estavam prometidos por parte da autarquia, o facto é que não saíam do papel. Portanto, eles foram atribuídos alguns apoios, mas foram atribuídos em reuniões de Câmara e realmente não saíam porque não havia liquidez. Não houve liquidez até ao final de dezembro para nós podermos arrancar em janeiro. Aliás, as notícias avançadas davam conta que não seria mesmo Exatamente, nós comunicámos, portanto, em janeiro que não iríamos poder... Não tinha possibilidades financeiras de poder realizar, portanto, porque os pequenos apoios que nós temos do comércio local, portanto, não são suficientes para garantir, portanto, a realização do festival. Após o nosso comunicado, portanto, houve um esforço adicional por parte da autarquia e pronto, felizmente o Calce vai realizar-se. Qualidade e diversidade têm sido, de facto, então, estes os sinónimos que têm marcado o cartaz do Calce. Este ano, como é que vai ser o cartaz do Festival Calce? O cartaz, portanto, nós este ano, normalmente, deixa-me fazer um preâmbulo, portanto, este festival é um festival competitivo, portanto, é o único festival no país, no teatro não profissional, que é competitivo. Portanto, existem prémios que são atribuídos em várias categorias que há a concurso, desde, portanto, a melhor interpretação masculina, por exemplo, aos cenários, à luz. Portanto, são 8 categorias que estão a concurso. Portanto, há também um prémio que é o prémio do público. Portanto, o público também vota neste festival. E ao longo das 6 edições anteriores, portanto, obviamente, houve 6 espetáculos que foram classificados com o prémio do público. Este ano, portanto, além de alguns grupos que venham de novo ao festival, como é o caso, por exemplo, de um grupo brasileiro e de um grupo também aqui de Valongo, vamos trazer, os outros grupos são grupos que ganharam o prémio do público em anos anteriores. Portanto, se o público realmente gostou do trabalho deles, acho que também temos que premiar o público e temos que trazer os grupos que o público gostou. Este ano, o veterano ator Rui Mendes é o patrono desta 7ª edição do festival. Exatamente. Portanto, o nosso festival também, nós queremos prestar uma homenagem a grandes figuras do teatro, portanto, que ainda estão vivas. Portanto, não queremos fazer homenagens póstumas. Acho que devemos dizer às pessoas obrigado pela sua carreira e obrigado por aquilo que nos têm dado em termos de teatro, enquanto elas estão vivas, enquanto podem ouvir o nosso agradecimento. E é isso que nós temos feito. Portanto, temos feito com algumas figuras deste ano. Portanto, a escolha recaiu sobre o Rui Mendes, portanto, um grande ator e um grande animador e esteve na fundação de alguns teatros que ainda existem hoje. Portanto, foi ele que esteve na gênese, juntamente com outros, portanto, que esteve na gênese pelo menos de 3 que ainda estão hoje em funcionamento. Como é que funciona o regulamento para as companhias de teatro que queiram participar neste certame? Nós normalmente, portanto, em condições normais, em calendário normal, abrimos as inscrições em setembro, portanto, estão abertas no mês entre setembro e outubro, e os grupos podem se candidatar. Portanto, nós temos uma grande base de dados em termos de grupos. Normalmente, quase todos os grupos do país são contactados via e-mail ou via carta para mostrar quase todos, amadores, daqueles que nós temos conhecimento. Mas são muitos, são cerca de 600 ou 500 e qualquer coisa. E mostramos, obviamente, que as inscrições estão abertas. Os grupos, portanto, candidatam-se, aqueles que estão interessados, enviam, portanto, toda a documentação do espetáculo que têm em cena, inclusivamente, portanto, um vídeo, e depois há uma comissão que faz a seleção, portanto, daqueles que realmente parecem os espetáculos mais interessantes. Só para terminarmos esta nossa conversa, seria uma grande perda se o festival tivesse que terminar por não ter apoios financeiros? Seria para nós a organização, penso que seria para o público, pelo menos isso o demonstraram, porque no final, no encerramento do festival do ano passado,
nós deixamos no ar, portanto, é já a nossa dificuldade em continuar, se não houvessem realmente alguns apoios. E foi dito pelas autarquias que estavam presentes, portanto, no encerramento do ano passado, que isso não iria acontecer. Foi realmente também o público que esteve presente, todos manifestaram o seu carinho, a sua dedicação. Portanto, ninguém quer que o festival acabe, portanto, muito menos nós, obviamente. Muito bem, quero agradecer-lhe então a sua participação e quero ainda reforçar também que é uma grande mostra de teatro amador e que começa já amanhã e que se estende até ao dia 4 de maio de 2013. Para quem quiser então, pode então ir ao Festival de Calce, em Canidelo, Vila Nova de Gaia, de 9 a 4 de maio de 2013. Obrigado, Carlos, pela sua presença. Bom festival. Obrigado. E fez esta semana 12 anos que caiu a ponte de Entre os Rios, em Castelo de Paiva. A tragédia que matou 59 pessoas prendeu a atenção do país, uma data que marcará para sempre a região. 9h10 da noite de 4 de março de 2001. Uma hora e um dia que não sairão da memória do povo de Castelo de Paiva. Uma data que também o país não esquece. A ponte Índice Ribeiro cai sobre o Douro, numa das maiores tragédias em Portugal após o 25 de Abril. Um autocarro de passageiros e mais 3 automóveis foram engolidos pelo rio, que levou consigo as pessoas que lá seguiam. Nos dias seguintes, os jornais e as televisões encheram-se de imagens com a ponte tombada sobre o Douro. A comunicação social escreveu e mostrou a dor das pessoas que perderam os seus próximos. O ministro das Obras Públicas da altura, Jorge Coelho, assumiu as responsabilidades e demitiu-se. Apesar de o ministro ter dito que a culpa não podia morrer solteira, até hoje não foram encontrados culpados pela queda da ponte. Em 2006, os técnicos da Junta Autónoma de Estradas, acusados pelo Ministério Público, foram absolvidos pelo Tribunal da Relação do Porto, que, no entanto, salientou a falta de fiscalização e o abandono da ponte durante 10 anos. 59 vidas perderam-se, principalmente originárias da localidade de Oliveira de Arda, na freguesia de Raiva. Só 23 corpos apareceram. As famílias foram indemnizadas com 50 mil euros por cada familiar falecido. Hoje, há 2 novas pontes sobre o Rio Douro, em Castelo de Paiva, mas a ligação ao IC35, que ligaria a região também à A4 e à A11, está ainda por concretizar. Há problemas de interioridade que continuam por resolver. O passado pode ser cinzento, mas o futuro tem a possibilidade de cor. Apesar das ruínas e da morte, como diria Sofia de Melo Breiner, a vida continua. Foi criada a Associação de Familiares das Vítimas da Tragédia de Entre os Rios, que criou a Crescer a Cores, a Casa de Acolhimento Temporário, que hoje acolhe 15 crianças em risco. Paulo Teixeira, na altura autarca de Castelo de Paiva, publicou o livro A Ponte de Portugal, para que não se esqueça. Muita gente perdeu tudo o que de mais importante tinha: filhos, mães, irmãos, amigos. Mas hoje há um anjo que guarda os seus nomes num monumento em sua memória. Nomes que não se perdem. E hoje é o Dia Internacional da Mulher. A criação deste dia teve portuguesas envolvidas. A especialista em História das Mulheres, Fina da Armada, explicou à RTV a importância desta data. Foi há 100 anos que algumas mulheres operárias, lideradas por uma sindicalista alemã, decidiram criar o Dia Internacional da Mulher. Algumas operárias portuguesas da altura, sobretudo lavadeiras e costureiras de Lisboa, estiveram envolvidas neste processo. Quando se organizou a Conferência das Mulheres Socialistas na Dinamarca, a presidente, que era uma alemã chamada Clara Zetkin, sindicalista, enviou um pedido ao Partido Socialista Português, que já estava formado, para enviar a Copenhaga uma delegação de mulheres trabalhadoras. E o Partido Socialista escolheu as costureiras e as juntadeiras de calçado,
passaram uma procuração à Clara Zetkin. A Clara Zetkin era a presidente da Conferência das Mulheres Socialistas na Dinamarca. Elas escreveram-lhe e fizeram-lhes um relatório da situação das mulheres portuguesas, mulheres trabalhadoras, e enviaram para lá. E depois a Clara Zetkin escreveu-lhes a dizer-lhes que tinha comunicado em Copenhague aquilo que elas lhe tinham dito, e a agradecer por ter feito por as suas mandatárias, como ela lhe chama, e diz até que chama-lhes até às costureiras juntadeiras de Lisboa a guarda avançada das mulheres socialistas de Portugal. O Dia da Mulher não foi criado exatamente a 8 de março, mas achou-se por bem celebrá-lo neste dia simbólico a vários níveis. O 8, como vê, são duas rodas, portanto faz lembrar os seios e o ventre, portanto tem já um formato. Depois, o dia 8 até foi aproveitado pelo cristianismo como sendo o dia da concepção da vida, ou seja, é feriado o dia 8 de dezembro, portanto não é 9 nem é 10. O dia 8 ficou a ser um dia, e ainda é, um dia ligado ao sagrado feminino. Ao longo da história, foram várias as conquistas da mulher em Portugal. A viagem nas naus dos descobrimentos, o direito de voto já depois da Primeira República e o direito à escola. A primeira escola primária feminina fundou-se em Portugal, em Lisboa, em 1815 e aqui no Porto depois de 1820. Foi um bocado difícil, sempre menos escolas femininas do que masculinas, mas durante o século XIX foram-se fundando algumas escolas femininas. Na obra recentemente editada, As Mulheres na Implantação da República, Fina da Armada faz justiça ao papel das mulheres antes e depois da Revolução de 1910. Escreve a história com outra mentalidade. Do Minho ao Algarve foram as telegrafistas que anunciaram a República. E foram outras mulheres que fizeram as bandeiras e os barretes frígios. Nós não temos que inventar mulheres, nem pô-las lá quando elas não estiveram. Simplesmente termos outro olhar sobre as coisas. Por exemplo, os clubes republicanos, os homens fundavam os clubes republicanos e junto dos clubes republicanos fundavam uma escola. Quem é que ia ensinar para essa escola? Ora, eram mulheres. Agora diga-me, que terá mais importância? Um homem que para os seus correligionários falava da República quando esses indivíduos já estavam mentalizados para a República, ou uma professora que através das crianças e através dos pais dos alunos, etc., ia incutindo essas ideias. Portanto, está a ver, é uma questão de mentalidade. E essas professoras que houve por todo o país fora, elas foram importantíssimas. De entre as mulheres que marcaram o século XX, destaca-se Virgínia Moura, vítima da PIDE durante o Estado Novo por celebrar o 8 de março. Ela foi inserida no movimento democrático das mulheres festejar o 8 de março, portanto, neste dia do 8 de março. Apareceu-lhes a PIDE, portanto era proibido na altura festejarem e fazerem esta comemoração, e apareceu-lhes a PIDE, deu-lhes uma carga de porrada e, segundo ela me contou, ela arrancaram-lhe um brinco e rasgaram-lhe a orelha. Ontem, como hoje, o 8 de março é também uma forma de afirmar a mulher que lutou e ainda luta, em Portugal e no mundo, para ter direitos e ser respeitada. E passamos agora ao nosso comentário no Jornal Regional, e como já é habitual às sextas-feiras, comigo tenho Lourdes Sousa. Lourdes, boa tarde, obrigado pela sua presença mais uma vez. O Governo lançou esta sexta-feira 50 medidas de apoio ao setor da construção e imobiliário. Medidas essenciais para valorizar e para, digamos assim, fomentar este setor. Realmente este anúncio destas medidas foi recebido com muita, pelo que eu me apercebi, portanto com muita satisfação, quer pelos representantes dos sindicatos de trabalhadores, quer pelo representante da Confederação da Indústria da Construção. Porque a construção civil passou de moda, não é? Já não é sexy, como se costuma dizer, devido à crise que assolou não só Portugal, mas toda a Europa, e até começou já nos Estados Unidos, com a bolha imobiliária. Mas a verdade é que a indústria da construção civil representa cerca de 18% do PIB e representa cerca de 600 mil postos de trabalho. Portanto, é uma indústria importante. Nós sabemos também que muito do desemprego, portanto, os desempregados de difícil colocação, muitos deles vêm da indústria da construção civil. Por causa do abrandamento da construção. Exatamente. Muitos deles com uma determinada idade que já não conseguem sequer pensar em emigrar e que têm uma difícil requalificação para outro tipo de indústrias. Portanto, é muito importante que essa indústria tenha sido levada em conta pelo Governo.
Também soubemos que estas medidas, no fundo, vão tentar impedir que aumente a taxa de desemprego nesse setor, porque a Confederação da Indústria da Construção fala que estão em risco cerca de 80 mil postos de trabalho que estas medidas poderão salvar. Portanto, parece-me que é uma boa notícia, aliada à notícia que tivemos esta semana também da retirada do outlook negativo pela Standard & Poor's. Portanto, parece que começamos a ver já alguns sinais de que realmente a economia poderá, em 2013, ver alguns sinais positivos. Estas medidas que foram anunciadas pelo Ministério da Economia venham, no fundo, refocar a questão da construção civil, agora já não na construção nova, portanto, do imobiliário enquanto casas novas, porque sabemos já que há um excedente em Portugal de casas novas, mas mais para a reabilitação urbana. Portanto, há um programa que já existe de outros anos, que é um programa europeu com fundos europeus, que é o Jéssica, que também vai ser disponibilizado, por exemplo, para os proprietários particulares, não é? Sim, que são proprietários de casas ou que têm casas arrendadas, para poderem usar esses fundos para reabilitar casas, já não só aquelas casas consideradas de património relevante, mas casas com alguma antiguidade. Eu acho que isso vai ser muito importante também para as nossas cidades, porque nem só o que é o tal núcleo histórico ou centro histórico classificado é importante para nós termos cidades habitáveis e em que as pessoas tenham boas condições de vida. Portanto, isto não é só importante para a indústria da construção. Penso que vai ser muito importante também para o mercado imobiliário do arrendamento e para que se possam, no fundo, repovoar os centros das cidades. Muito bem, só para terminarmos também este tema, claro, não vamos aqui enumerar as 50 medidas de apoio ao setor da construção imobiliária, mas parece-lhe que a medida que poderá ter maior impacto e que se destaca é o pagamento de dívidas em atraso. Essa notícia é muito importante, porque realmente quando nós falamos da crise da construção civil, há uma parte dessa crise que é da responsabilidade do Estado, porque as autarquias locais têm dívidas, penso que são de 700 milhões de euros, o pagamento que está a ser negociado, que está já a ser negociado, e portanto é possível agora às autarquias recorrerem a esses fundos para pagarem as dívidas que têm com os construtores. Porque muito do desemprego está a ser gerado também porque as empresas, no fundo, ficam insolventes porque não recebem, não é? Ao não receberem, não têm fundos para pagar aos trabalhadores. Portanto, essa medida de disponibilizar fundos às autarquias para colocarem as suas dívidas em dia, parece-me que é das mais relevantes, bem como outras medidas que estão previstas de disponibilização de acesso ao financiamento, formação profissional, tudo isso, porque se pensarmos que as notícias que nós temos é que o setor perdeu 351 mil postos de trabalho, o que representa 23% do total dos desempregados, mostra que realmente é importante haver medidas específicas para este setor da atividade. E só no ano passado, só para deixarmos esta nota, foram à falência 850 empresas deste setor. Muito bem. Boas notícias então para o setor da construção e imobiliário. E passamos ao segundo tema, a moção de estratégia de António José Seguro ao próximo congresso do partido, que refere que não é sério responsabilizar apenas um governo pela crise, sublinhando que o PS assume por inteiro todas as suas responsabilidades passadas e presentes. Essa parte já é boa, porque pela forma como o António José Seguro tem falado nos últimos tempos, parece que realmente o PS não é o principal responsável pela situação em que o país se encontra, e nós sabemos que é. Portanto, o governo Sócrates deixou uma má memória, uma memória de desresponsabilização, portanto, o recurso ao crédito de uma forma completamente sem limites, e nós agora todos estamos, e terminou por assinar o acordo com a Troika. E, portanto, muitas das medidas que estão agora a ser implementadas estavam nesse acordo que foi assinado por esse governo. Portanto, se António José Seguro vem reconhecer que o PS tem que assumir as suas responsabilidades, parece-me que já é um passo importante. Por outro lado, ele também está numa situação que nós sabemos que é um candidato à liderança que, no fundo, é candidato por desistência de outros candidatos, não é? Havia um candidato muito falado, António Costa, que no fundo fez um acordo meio de bastidores, que nós não sabemos bem em que é que constou, para não se candidatar à liderança do partido. Portanto, só por si, isto já me parece um começo fraco, não é? Para quem quer ser líder do partido, sim. No texto, que tem 35 páginas, António José Seguro volta a separar a reforma do Estado, cujo debate diz o PS deve liderar, do corte de 4 mil milhões de euros e acusa o Governo de não ter cumprido as promessas eleitorais que fez aos portugueses. Esta separação que António José Seguro faz parece-lhe de relevo? A separação entre o Estado e o corte de 4 mil milhões de euros. A reforma do Estado e este corte de 4 mil milhões de euros. Portanto, o António José Seguro põe-se numa posição de querer sempre defender o status quo em termos de tudo o que existe de participação do Estado, portanto, do setor da saúde, do ensino, tudo isso. É evidente que nós todos ficamos preocupados quando começamos a pensar que esses setores podem sofrer mais cortes.
Agora, também é verdade que o endividamento estrutural que nós temos não pode continuar. Portanto, o PS vai ter que, de alguma forma, assumir a sua responsabilidade na redução desses custos do Estado. Ele pode dizer isso na moção, mas a verdade é que se o PS, por qualquer razão não, por um ato eleitoral, chegasse agora à governação, ia ter também que apresentar aos nossos credores um plano para a redução do setor do Estado. Portanto, no fundo, isso são boas palavras para os seus eleitores, que no fundo são os delegados do PS, que vão votar lá no Congresso, mas nós sabemos que isso não vou dizer que é demagogia, mas anda lá perto. Depois, por outro lado, todas as medidas que ele apresenta nessa moção, ou algumas dessas medidas mais relevantes que vieram a público, dizem respeito mais a compromissos que ele acha que a Europa tem que assumir perante Portugal do que é que Portugal tem que fazer para sair da situação em que está. Defende, aliás, um novo tratado europeu. Exato, e refere, por exemplo, a mutualização dos subsídios de desemprego, que aparentemente parece uma boa medida, mas se nós pensarmos que o nosso subsídio de desemprego não é dos mais altos da Europa, até é dos mais baixos, que o nosso número de desempregados, apesar de ser imenso para o país que é, também não é dos países com mais número de desempregados. O que é que isso queria dizer? Que Portugal ainda iria pagar para os subsídios de desemprego de outros países. Portanto, todas estas soluções são soluções de algum federalismo europeu, portanto, no fundo, da Europa assumir-se mais ainda como um ente controlador da atividade dos Estados, controle fiscal, tudo isso, mas que retiram ainda maior margem de governação aos países. Portanto, não sei se isso é uma boa solução. Acho que José Seguro está aí por um caminho que, no fundo, só mostra que ele não tem soluções para o país. Ele está a contar sempre com a mãe Europa para resolver os nossos problemas. Muito bem. E agora o nosso último tema, como não poderia deixar de ser, é o tema dedicado ao Dia das Mulheres, que ao longo dos anos foram muitas as conquistas das mulheres, de facto. É verdade, Helena. Às vezes as pessoas questionam porque é um Dia Internacional da Mulher, será que ainda faz sentido? Eu julgo que faz todo sentido, porque as pessoas têm memória curta e porque também, por vezes, esquecemos que nós vivemos num país da Europa Ocidental e, portanto, que somos uns privilegiados, ou somos, eu e a Helena e as outras mulheres, umas privilegiadas, mas a ONU, designadamente, tem emitido uma série de recomendações e de deliberações no sentido de melhorar a situação das mulheres no mundo. Nós sabemos que continuam a existir crimes bárbaros contra as mulheres. Todos os dias somos, portanto, horrorizados com aquilo que vemos nas televisões. Há uma série de culturas em que a mulher ainda é considerada, portanto, um ser humano de segunda, em que há casamentos forçados, há toda uma série de coisas, de violências que no nosso país não acontecem, mas que efetivamente merecem que se continue a pensar neste dia, pelo menos, o que é possível fazer para melhorar a situação das mulheres. Por outro lado, se nós pensarmos que, mesmo em Portugal, as mulheres só tiveram acesso ao voto de pleno direito, portanto, com o 25 de Abril de 1974, porque antes disso, julgo que em 38 tiveram acesso limitado ao voto, e nos anos 60, só para aquelas mulheres que tinham ensino superior, mas, portanto, no fundo eram seres também de segunda, não é? Na sua cidadania. Portanto, as coisas evoluíram muito no século XX, no final do século XX, e esperemos que o século XXI, no final do século XXI, o Dia Internacional da Mulher já não faça sentido. Mas, neste momento, acho que faz todo sentido falarmos nisto. E faz sentido também ainda se continuar a lutar pelos direitos das mulheres. Claro, até porque se nós pensarmos que em Portugal as mulheres são a maioria neste momento, são a maioria das pessoas com cursos superiores, ou que estão a tirar cursos superiores, são a maioria dos advogados, são a maioria dos médicos, são a maioria dos juízes, mas por outro lado, se formos ver em termos de lideranças das empresas, nós sabemos que já há 30% das mulheres em cargos de gestão nas empresas em geral, mas se olharmos só para as empresas maiores, as empresas que estão cotadas no PSI 20, só 6% dos conselhos de administração, portanto, só 6% dos elementos dos conselhos de administração são mulheres, o que está abaixo da média europeia, que são 7,7%. Estes números querem dizer que ainda há um longo caminho para percorrer, no sentido das condições de acesso das mulheres no mercado de trabalho, por exemplo, estejam ao nível do que acontece para os homens. Muito bem, Lourdes, damos também por terminado este nosso comentário. Desejo-lhe a continuação de um bom Dia da Mulher. Até para a semana. Até para a semana. E ficamos agora com o tempo para amanhã. E em todo o país são esperados aguaceiros e trovoadas. Quanto a temperaturas, o Porto espera uma máxima de 14 graus e uma mínima de 11. Em Lisboa a máxima será de 15 graus e a mínima de 12. E em Faro a máxima chega aos 17 graus e a mínima aos 14. É tudo por hoje. Já sabe, a informação está de regresso amanhã. Até lá, fique bem.